Esperar um tempo o pessoal logar. Isso. Uhum. Uma boa noite a todos. Salve Maria. Boa noite, salve Maria a todos. Sejam bem-vindos a essa reunião, a esta partilha. E as graças de Deus para esse momento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, as graças necessárias para todos aqueles que vão estar conosco nessa reunião, para as nossas famílias, para aqueles que nos pedem oração, por toda essa realidade social, política, econômica e religiosa que nós estamos vivendo, tão necessitada das graças que o Senhor nos concede nesses tempos, pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite àqueles que já estão nos acompanhando, né? Que Maria possa aí conduzir essa reunião pelas suas mãos, né? Nós combinamos essa reunião para que a gente pudesse estabelecer, com base naquele texto que nós partilhamos, né, Ricardo? Alguns princípios, um norte aí para a gente iniciar esse trabalho das associações, dessa associação que nós queremos abrir, para a gente entender um pouco esse processo. Por que nós precisamos estudar um pouco esses princípios e outros textos que serão necessários? Porque na história da igreja recente e também um pouco antes, foram cometidos erros gravíssimos, né? Não por falta de piedade, de boa intenção, de desejo do bem, mas por falta de formação, né? Falta de conhecimento, né? Falta de entender princípios, objetivos, né? A origem e finalidade daquilo que estamos fazendo, né? E é muito oportuno este texto feito, né, pelo Padre François, que a gente estude um pouco isso. Nós pedimos aí ao pessoal que quem pôde, né, ler um pouco, e para a gente poder partilhar, responder algumas perguntas, ou partilhar algumas sugestões, algumas respostas, né? Se alguém quiser partilhar no grupo do WhatsApp aqui também, eu vou estar de olho. Então, nós estamos aproximadamente com umas 350 pessoas interessadas nesse assunto, fazendo parte dos grupos. Nós vamos ver hoje quantas efetivamente participam da reunião, e nós estamos aí incrementando a plataforma, né, Ricardo? Que aí vai ser possível uma reunião ao vivo com interação das pessoas, né? Isso. Então, o seu Cláudio, aí, uma boa noite a ele, tinha perguntado isso para mim hoje, se nós
assim que a gente lançar essa plataforma, né? Creio que vai mais um mês, um pouco mais, né? O pessoal está nessa semana começando a fase de implementação, de modificação. Então, assim, a gente está lançando a plataforma com uma empresa terceirizada, né? Com uma outra empresa que é especialista em plataforma. E aí, só que nós precisamos moldar essa plataforma de acordo com os princípios do Instituto, com a imagem do Instituto, tudo aquilo que a gente Deixa eu sempre responder teve uma zelo, questão né? ao Rony. Começou agora a reunião, tá? Você está perguntando que faz tempo que começou? Não, estamos começando. Começou agora. Desculpa, Ricardo. Então, a gente, todo aquele rigor que a gente tem com o Belo, com as coisas católicas. Então, agora vai um mês e pouco de implementação dessa plataforma. A hora que ela estiver funcionando, aí nada impede de ter uma aula lá com 100 pessoas e todas poderem participar na A gente medida nem do sabe possível. o limite, mas acho que nem tem um limite ainda, né? Então, ela vai ficar bem tranquilo, né? Essa ferramenta, ela está sendo desenvolvida, contratada, em vista dos próximos projetos nossos, né? Isso. Da gente poder interagir com as pessoas, fazer as reuniões, as formações, e também oferecermos aí um curso de apoio. Nós vamos iniciar do 6º ao 9º ano, né? Aos pais homeschooling. Então, mais uma ação do Instituto para tentar atender o máximo possível a demanda dos pais. Tentar fazer com que a educação seja efetiva. Então vamos ver aqui os princípios, Ricardo. Eu fiz algumas anotações aqui, também estava só relembrando aqui a reunião passada, né? Nós estabelecemos aqui algumas ideias, elas vão sendo esclarecidas agora, nós vamos vendo os princípios e realinhados, né? Então, a nossa ideia é reconhecer um sistema de ensino, né? Criar um mecanismo, um projeto para isso, fortalecer as estruturas familiares, né? Fazer com que as famílias tenham, através dessa ação educadora, também um norte, um objetivo mais próximo, né? E da gente também nos unirmos, né? Criarmos uma estrutura não só da família, mas das famílias, né? Buscar o sustento e a realização vocacional das famílias, quer dizer, restaurar um pouco, né? Reconquistar aquela ideia da família que tem uma vocação, não só a vocação matrimonial, mas a vocação material, empresarial, né? Aquela família que tem o seu próprio negócio, que tem o seu próprio sustento, que não gera, às vezes, filhos muito bem formados e educados para alimentar esse sistema perverso, né? E perversor também, né? Também criar vínculos de relacionamentos. A gente pensa que a gente não sabe como vai ser a situação da pandemia, né? Até que ponto a gente vai ser submetido a essas realidades, né? Sim. Mas se for possível, a gente então vai criar momentos de encontro local, regional, estadual e até nacional, né? Para que a gente possa se organizar. O que a gente vê hoje no Brasil, para a gente entender, né, Ricardo, é uma realidade aí comunista, esquerdista, marxista, sei lá, todas essas realidades aí, muito organizada, né? Eles conseguem ter sob o poder deles toda a parte de mídia, né? Não existe mídia que possa ser disponibilizar para outras ideias, outras possibilidades. Tudo que é diferente eles cortam, combatem, né? E pedem, assim que eles entendem que isso precisa ser feito, né? Bom, eles são organizados. Não são a maioria, né? Tem bastante recurso econômico. A gente vê hoje claramente que são uma minoria assim esmagadora, né, de pessoas que detêm o domínio de todo o pensamento, de toda a cultura, de todo o estudo. Haja vista o nível que está chegando as coisas, né? A gente está percebendo
Mas o que a gente quer fazer então? A gente quer se organizar. A gente quer se organizar não para travar um combate contra essas pessoas, pelo contrário, a gente quer socorrer todos aqueles que entenderem que a gente possa prestar algum auxílio. A gente quer se organizar para fazer valer aquilo que cremos, aquilo que queremos, aquilo que somos, né? A gente não está disputando o poder econômico, não está disputando o país, não está disputando nada. A gente está apenas se organizando para que a gente possa sobreviver e viver, que é mais importante que sobreviver, né? Esse ideal de fé, de vida, que nos é tão caro e pelo qual nós queremos gastar a nossa vida, né? Então, é isso, né? E também desenvolver um ambiente religioso tradicional, né? Nós vamos focar um pouco nisso hoje, aqui naquilo que preparamos, tá? Então, retomando aqui a nossa linha da aula, né? Ó, bom, a primeira coisa que nós percebemos, então, antes de qualquer ação, de qualquer trabalho, a gente precisa ter uma boa instrução, uma boa preparação. É o que nós pretendemos fazer aqui, né? Que a gente vai abrir espaço aqui para que a gente tenha formações, momentos de partilha, né? Que outras pessoas nos ajudarão, com certeza, né? Sim, claro. E dependendo do assunto, né? A gente vai se desenvolvendo com as pessoas que são da área. Então, a primeira coisa que a gente precisaria de entender é que toda a instrução que a gente recebe, todo estudo, ele no livro do me fugiu Formação católica? não, do grande educador aí que a gente que é o Hudson Vitor, isso. Ele no das Calhas, né? Ele fala o seguinte, que a instrução ela tem a seguinte função: ou ela produz em nós um conhecimento do bem e ela se encarna em nós e realiza um bem em nós, ou ela nos incha, nos leva ao orgulho e a gente começa então a se tornar uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, agressiva, julgadora de outras, do que beneficiadora da gente mesmo e dos outros, né? A instrução, ela é muito clara no Evangelho, dá uma clareza muito grande. A palavra vai, ela não vai, ela sai e ela tem um objetivo, né? Ela não sai sem produzir um fruto. Então, aqui no caso nosso, então, estudo, ou ele produz um fruto benéfico, né? De uma verdadeira conversão, de um verdadeiro entendimento, de um esclarecimento, ou ela produz um inchaço, um orgulho, uma vaidade, e mais uma pessoa para ficar achando o defeito das coisas nos outros e não nela mesma, né? O grande problema do conhecimento da verdade é quando a verdade é usada para ver os defeitos que as pessoas têm, e são muitos, mas não para ver os nossos, que são os mais importantes, porque são aqueles que nós podemos mudar, né? Então, seria isso. Um objetivo dos princípios que a gente quer inaugurar aqui, que o Papa coloca, né, São Pedro, que é restaurar a cidade de Deus, a cidade católica, né? Quer dizer, a gente tem duas realidades, né? Tem a cidade dos homens, né? E a cidade de Deus, né? A cidade dos homens, ela é uma realidade pautada no materialismo, aquilo que é material, né? E a cidade de Deus é onde o sobrenatural que governa o material, né? Então, o governo é de Deus, né? Na cidade dos homens, o governo é sem Deus, é contra Deus, para a gente poder entender, né? Sim. Na cidade de Deus, o governo é de Deus. Na cidade dos homens, o governo é contra Deus. O que vocês acham que está acontecendo hoje? Né? Para a gente poder entender.
Então, nós estamos nos reunindo aqui, pessoal, para que a gente crie, pelos mecanismos que hoje nos são oferecidos, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos espaços, nas nossas estruturas, a cidade de Deus, na prática, né? Possamos vivenciá-la e atrair outras pessoas para esse experimento que é tão espetacular, né? A cidade de Deus. Depois, a base desta cidade, a base dela, ela está assentada sobre a fé católica, guardada pela Igreja, né? Essas coisas são importantes as pessoas entenderem, né? O que é a fé católica guardada pela Igreja? A fé católica, quando a gente fala aqui, sempre vai valer, né, Ricardo? É a fé de antes do concílio, porque o concílio é ecumênico e se posiciona contra a fé de sempre, a fé católica da Igreja. O concílio é contra a fé católica. Ele é contra o sacramento católico, ele é contra a celebração católica, ele quer uma celebração ecumênica, né? Ele quer uma realidade de uma panfé, né? Assim, porque não tem nada definido, né? E o carro-chefe do concílio, para quem não percebeu ainda, não é que nenhum papa conciliar ou pós-conciliar assume o poder das chaves. Então, nada do que foi feito pode ser atribuído, tem que ser obedecido, porque nada que foi feito com este dogma que exige obediência, para a gente poder entender. Por exemplo, o documento que nós vamos usar aqui são documentos que estão sob o poder das chaves. Eles não só são documentos da Igreja Católica de sempre, que muitos possivelmente não estarão contrariados no concílio, mas neste caso, nesses eventos de lançamento, eles exigem obediência. Então, quem não obedecer não está em comunhão com a Igreja e com a fé católica, né? Bom, para a gente poder entender esse processo. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando. Então, por isso que a gente diz que a base é a fé católica de sempre, tá? De antes do concílio. Bom, o primeiro princípio que a gente quer colocar aqui, né, é o dogma da graça, né? Por quê? O que é isso? É a vida, pode ser chamada também de vida sobrenatural. A vida sobrenatural, para a gente poder entender, é um acréscimo que Deus disponibiliza para nós, através da fé, da igreja, dos sacramentos, para que a gente possa conhecê-lo, amá-lo e vivenciar as virtudes naturais, né, as virtudes cardeais, as virtudes teologais, né? Então, se nós não tivermos a graça, nós não conseguiremos vivenciar essas realidades que têm como base a realidade sobrenatural, né? Então, se o pessoal quiser ir fazendo um comentário, colocando aí alguma coisa, está à disposição, né? Então, essa realidade dessa vida, desse dogma, dessa graça que nós recebemos, eles causam dois efeitos, né? Elevar a natureza para viver as virtudes. É muito importante a gente entender isso, né? Que a conclusão que a gente chega, e todo católico submetido à graça, que entende, ele percebe que tudo que ele vivencia é por uma ação de Deus através da oração, do sacramento, da vida da graça, né? Então, ele percebe claramente que ele não é superior às pessoas, nem melhor, nem inferior, mas que ele tem um recurso, que é a vida da graça, e que é com este recurso que Deus nos concedeu que nós conseguimos vivenciar o projeto que Cristo inaugurou para nós,
o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele depende dessa vida da graça. E o outro efeito é corrigir as tendências ruins, curando as feridas do pecado, né? Então, bem, tudo aquilo que a gente precisa de viver na vida sobrenatural, né? A caridade, a verdade, todos as virtudes, né? A prudência, né? A fortaleza, a justiça, a temperança, a fé, a esperança e a caridade só são possíveis com a força da graça. Não dá para você vivenciar essas realidades sobrenaturais sem a graça de Deus. Isso é importante a gente entender. Por isso que é a vida de oração, que ela é como uma seiva que nutre, né? O sangue que circula na alma do cristão é a oração que clama, que busca e que deseja a graça, e essa graça vai vivificando. Bom, as tendências ruins nós já sabemos, né? As tendências ruins são aquelas realidades interiores nossas que tendem sempre ao nosso egoísmo, a aquilo que a gente não consegue se desvencilhar e nem vencer, né? Então, a graça, ela não só nos concede a força para viver as coisas boas, como a força também para vencermos as nossas mazelas, né? As nossas tendências, né? Os nossos vícios, os nossos pecados, tudo aquilo que está em nós e que vai nos destruindo, nos minando, que vai minando a nossa vida, a nossa alma, que vai nos cegando, que vai nos tirando a alegria de viver e vai nos separando de Deus, né, que é o mais grave, né? A graça vem nos trazer a força para vencer essas realidades. Nessas duas, a gente vai apontar aqui duas realidades que brotam dessas tendências ruins, né? Uma que elas aparentemente são boas, mas elas são muito danosas. Uma delas é o angelismo. Você sabe o que é o angelismo, não? Como que é? O angelismo é quando a pessoa começa a viver uma vida no sobrenaturalismo. Ela começa a querer resolver tudo com a oração, para a gente poder entender. Então, o cara ele toma por base da solução da vida dele, ele tá mal financeiramente. Então, ele investe em mais oração. Por isso que eu vou dizer que é perigoso. Que aparentemente parece bom, né? Aí a pessoa, ela está com dificuldade no relacionamento com os filhos, mas ela começa a fazer novena, pedir. Pessoal, isso seria ótimo se a pessoa incrementasse esta realidade com uma atitude fruto dessa oração. Então, essa oração não seria para Deus resolver o problema, mas para ele ser fortalecido pela graça para resolver o problema. A gente tem que colocar isso com muita clareza, senão a pessoa não vai entender, né? Eu rezo para que a graça atue em mim. E eu vou lá, então, modificando toda a minha realidade de comportamento, de atitudes, para que as coisas... Que nem, por exemplo, se a minha situação financeira está ruim, eu começo a viver apenas com o que eu ganho, não gasto aquilo que eu não tenho, e começo a trabalhar mais para poder reter uma realidade melhor do que aquela. Para isso, eu preciso da graça. Então, no angelismo, a pessoa parte para um corrente de oração, às vezes até para uma superstição, né? A pessoa parte para uma vida de querer barganhar com Deus, que Deus resolva o problema dela. Está sendo bem claro, né? No angelismo, no sobrenaturalismo, a pessoa... mesma coisa, por exemplo, eu tenho que aprender uma matéria da escola. Então, eu começo a rezar para que Deus resolva esse problema para mim, mas eu não estudo. Eu não gasto meu tempo
não busco uma tutoria, não busco uma instrução. Então, quer dizer, eu começo a jogar nas costas de Deus como se ele pudesse resolver o problema. E o materialismo? O materialismo, o naturalismo, tende ao materialismo, né? Quer dizer, o naturalista é aquela pessoa, por exemplo, que busca uma educação boa para o filho e não se importa, por exemplo, se ela não é de cunho religioso, católico. Não se importa se o filho dele está conhecendo a Deus, amando a Deus, se importa se ele está aprendendo as matérias. Por isso que eu falei para você que parece boa. Então, o cara, por exemplo, ele começa a trabalhar que não doido para ter os recursos, mas ele não está preocupado em que Deus esteja acima de toda a sua realidade familiar. Então, ele vai para um naturalismo, para um materialismo. Ele vive um ateísmo, uma vida sem Deus. Deus não é operante, né? E, às vezes, ele cumpre um ritualismo. Ele vai a um culto, a uma missa, uma coisa, e pronto, né? Uhum. Mas ele não tem uma alma unida a Deus e não coloca o primeiro mandamento acima, né? O Alex está perguntando, como anda o projeto Comunidade Rural Católica que vocês estão montando? Se possível, pode nos informar? Na verdade, o senhor deu um nome para o projeto que a gente nem sabia, né? Comunidade Rural Católica. Na verdade, nós estamos aqui, adquirimos uma área aqui, né, Ricardo? O Ricardo já tinha uma área próxima a essa área, alguns já tinham, e nós estamos com bastante esforço e empenho construindo casas, né? A casa simples, e estamos aí. E a gente tem tudo, aqui a gente tem uma vida muito agraciada, por quê? Porque nós trabalhamos num projeto que com o apostolado dele é a educação, trabalhamos todos juntos. Nós somos sócios da empresa ou das empresas que envolvem esse projeto. Vivemos com aquilo que a gente consegue arrecadar e temos também aqui o projeto adquirimos aqui um terreno financiado para fazer uma igreja e submetê-la aí ao uso dos padres que nos assistem, né? Estamos aí esperando ele dar um projeto de igreja para a gente lançar uma campanha pedindo ajuda, né? Uhum. Estamos assim, não sei se era isso que ele queria. O nome do Alex é legal, hein? Comunidade Rural Católica. Comunidade Rural Católica é boa. Bom. Seria isso. A gente, na verdade, está vivendo este projeto aqui, né? Foi muito bacana porque a gente saiu de uma comunidade nova, né? E a gente veio para cá e uma identificação que o padre que nos assiste fez foi muito interessante. Ele disse, vocês não são uma empresa, vocês são mais do que isso, né? Sim. E a gente, então, ele está nos conduzindo aí a sermos o que devemos ser. Quem diz isso é a igreja, né? O grande problema que eu vejo aí, já dando uma adiantadinha aqui para o pessoal, é o seguinte, é muito complicado quando a gente coloca os nossos sonhos, a gente mistura os nossos sonhos com o nosso apostolado, com a nossa vida, né? A gente precisa colocar a vontade de Deus, colocar aquilo que a igreja nos ensina e aí colocar a nossa vida dentro disso, né? Sim. Se a gente misturar tudo, a gente não sabe mais identificar o que é a vontade nossa, o que é a vontade de Deus, e é muito difícil, né, Ricardo? Precisa de uma graça. O primeiro princípio, o primeiro dogma, né, que o primeiro princípio é o dogma da graça, né? Bom, um segundo princípio que a gente tem aqui, que é muito interessante, né, que então, o objetivo dessa ação católica nossa é instaurar o reinado social de Cristo, né? Bom, o segundo princípio que está aqui, Ricardo, que é muito interessante, que é que o homem é um ser social. O homem não consegue, não tem como ele se realizar sozinho, né? Então, ele precisa
Deixado sozinho, o homem, ele parte para duas características, né? Primeiro, ele fica submetido aos seus instintos, ele não foi educado, e ele fica imaturo, né? Fica aquele eterno que chamava adolescente, né? Então, um homem... Como que você sabe que uma pessoa não foi educada? Quando ele é um crianção. O pessoal que entende melhor assim, né? Quando você sabe que o cara não foi educado? Quando ele é um crianção, uma pessoa que não assume responsabilidades, que ele não tem projeto de vida, está sempre pendurado em alguém, nas pessoas, né? Essa pessoa é uma pessoa deixada a si mesma, não foi educada. Muitas famílias fazem isso com os filhos, achando que se corrigirem os filhos, se exigirem passos dos filhos, se exigirem que eles se posicionem, que eles aprendam, os laços afetivos vão ser feridos, né? Então, a gente cria uma realidade. Tem mais uma pergunta aí? Sim, José Alexandre ele só fez um agradecimento. São muitos agradecidos ao Instituto. Está transformando não apenas a educação de nossos filhos, mas todo o lar e a família. Deus os abençoe e Maria Santíssima os conduz. Muito obrigado, então. E aí, Ricardo, nesse processo aí, a gente... O que acontece, então? Qual que é a proposta que a Cidade dos Homens faz para este homem ser social? É um coletivismo. O que é um coletivismo? É uma realidade onde o Estado é absoluto, tem todo o poder, e ele, ao mesmo tempo, ele nos providencia tudo. Ele diz se a gente pode andar na rua ou não, onde os nossos filhos têm que estudar, o que eles têm que aprender. Ele diz se nós podemos ter crucifixo ou não. O Estado diz tudo, e ele providencia também. Deixa com a gente que se faltar recurso, a gente vai dar o Bolsa Família, o Bolsa não sei o quê, o 10º não sei o quê. Quer dizer, esse coletivismo ele é muito ruim porque ele coloca o homem de um lado e o Estado do outro. E o homem não pode realizar nenhum projeto, nenhum bem, e não pode realizar, principalmente, esse reinado social de Cristo. Por quê? Porque o Estado ocupa o lugar central e o homem é apenas um ser que produz, um ser capaz de realizar aquilo que a educação de hoje propõe, que é muito danoso, né? Um ser com habilidades e competências, né? Que a educação de hoje, pessoal, é para que o seu filho tenha habilidade e competência. Tanto é que ele não reflete, ele treina. Você nunca vai ver seu filho refletindo sobre um assunto, você vai sempre ele treinando. Por quê? Porque habilidades e competências é como você ser um esportista, né? O esportista não estuda como jogar futebol, ele treina, né? E se ele estudasse, ele jogaria muito mais, não tem nem dúvida. Né? Se ele estudasse física um pouco, para saber os efeitos jogaria absurdamente mais, mas ele não reflete, ele só treina, né? Ele aprenderia a refletir sobre trabalho em equipe, sobre como fazer e tal, mas não adianta. Então, a gente entendeu que os nossos filhos aprendem hoje é isso, né? Uma outra coisa também, né? Para combater essa realidade, para fazermos frente a essa realidade, é que nós estamos realizando esse estudo, que é a criação dos corpos intermediários, né? Esses corpos intermediários, eles são criados com o fim de cristianizar e santificar o homem. Então, o objetivo de criarmos as associações, ela tem esse objetivo, né? Que o homem se molde a Cristo e busque e chegue a uma perfeição de vida. Né? Então, é muito claro os objetivos desses corpos intermediários, né? Por causa disso, né? Esta ação que nós vamos realizando aí, ela se divide em dois aspectos, né? Não sei se você já pensou ali, Ricardo, mas é assim, né? Você sabe que
Depois que o pessoal ler o texto ali, vai ficar bem mais claro, né? Aqui o Alex também está falando. Verdade, sou professor da rede estadual e hoje é só avaliação das habilidades e competências. Vocês estão atualizadíssimos. Graças a Deus, né? A gente estava na escola também e via que a coisa não funcionava, né? Bom, então, esta ação católica, ela se divide em 2 tipos de obras. Você sabe quais são? As espirituais e as temporais? Muito bem. Você leu o texto também. As espirituais, elas são desenvolvidas em que ambiente e por quais elementos? Desenvolvidas dentro da igreja pelos religiosos. Elas são obras espirituais, elas têm, elas envolvem todas as realidades vocacionais ligadas à vida religiosa, né? Todos os mosteiros, as escolas que antes tinha, agora não tem mais, né? Aquelas escolas que eram confeccionadas, as ordens religiosas, as ordens terceiras, tudo aquilo. Então, essas obras espirituais. E as temporais? Elas tem como ponto de partida. Nas obras espirituais, o ponto de partida é a vocação religiosa e toda a estrutura eclesial, tá? Nas obras temporais, o ponto de partida é a vocação matrimonial, a família e todas as realidades, todas as estruturas sociais, as empresas, o Estado, tudo isso. Então, nós temos a ação católica, ela tem essas 2 realidades vinculadas para que ela atue, né? Bom, vamos ver aqui. Então, qual que é a ação e a atuação que a ação católica deve ter? Bom, então, vê bem. Quando a gente falou da vida religiosa, nós falamos que tem toda uma estrutura. Mosteiros, ordens religiosas, paróquias, dioceses, toda uma estrutura. E a ação temporal, ela, para ela ter uma estrutura objetiva e eficaz, ela precisa de corpos intermediários, associações. Associações que podem ser associações por uma necessidade de um lugar, de um bairro, pode ser uma associação natural que aconteça por causa que as pessoas precisam, né? Aqui no condomínio, fez uma associação natural que teve que fazer para poder reger o condomínio. E pode ser associações por um fim, por um objetivo, que é o que nós estamos fazendo. Né? Ela não é uma associação que vai se formando naturalmente, não. Nós estamos buscando esta associação. Então, essa associação, essa ação católica que nós estamos fazendo, ela visa, então, proteger e cristianizar esses corpos intermediários, essas realidades sociais que existem. Por exemplo, a ação católica ela tem que atuar em todas as realidades para que todas conheçam e amem a Cristo, a Deus, o reinado social de Cristo, e para protegê-las. Por isso que é importante a gente ter uma realidade de estrutura, porque essa realidade de estrutura, ela consegue tramitar no meio, na realidade política, social, econômica do país. Entendeu? Então, senão a gente não consegue tramitar nesse meio, né? Bom, então, quando a gente falou lá da realidade da graça, né? Aqui tem uma frase interessante. A graça deve entranhar toda a natureza do homem sem destruí-la. Ora, o homem é sociável, então a graça deve entranhar sem destruir toda a vida política do homem. Quer dizer, a graça, ela, é aquilo que eu falei, ela vem como acréscimo, como algo que torna eficaz, que torna possível a realidade natural. Então, o sobrenatural, ele não é uma oposição ao natural, para você entender bem isso, né? O sobrenatural não se opõe ao natural. O sobrenatural possibilita que o natural seja realizado. Né? Então,
a gente precisa entender esse processo, né? No que a gente está caminhando aí, né? Bom, uma das realidades essenciais para que tenha uma ação católica, você sabe qual que é? O Enio está só perguntando, senhor Antônio, se for possível, nos fale um pouco sobre a prudência do pai nas decisões do seu dever de Estado, como mudança de emprego, de casa, região, com a finalidade na salvação dos filhos e família. Sim, a gente é muito importante, né, que depois eu até vou ver se o Sunil ele quer dar uma palavra sobre isso, né? Contar um pouco a experiência dele. Só vou fazer uma introduçãozinha. Esse assunto é meio longo, né? Mas seria isso, né? A gente, o que acontece? Toda a realidade da família hoje, ela está desamparada, desprotegida, porque com esta fé ecumênica, e a igreja, ela não está esclarecendo mais o que é o dever de Estado de um pai. Então, nós temos realidades absurdas. Tem pai, então, e de filho também. Os pais estão educando os filhos para obterem sucesso e riquezas, estão submetendo ele a ambientes depravados, destruídos, desconstruídos. Não verificam onde o filho vai estudar, o que ele vai viver, se ele vai manter a fé, se ele não vai. E os pais é a mesma coisa. O pai, ele vai, às vezes, participar de uma realidade ou de trabalho por um bem maior, por um ganho, e ele começa a sacrificar todo o ambiente familiar. Ou ele começa a viajar, larga tudo, ou ele começa uma vida paroquial também, porque hoje as estruturas paroquiais ecumênicas, elas não mais respeitam a função, o dever de Estado da família. Pelo contrário, se um pai hoje ele tem um pouco de conhecimento e ele consegue, vamos dizer assim, alguma penetração, tem uma capacidade de expressão, de colocação, ele começa a ser um mini padre, a um pregador, e ele começa a uma atividade religiosa que se opõe ao seu dever de Estado, como é o meu caso, de outras pessoas que acabam fazendo isso. A pessoa não vivencia o seu dever de Estado e começa a ocupar um espaço que deveria ser ocupado por um bom padre, bem formado. Coisa que nós teremos ou pela conversão dos padres que estão aí à fé católica, ou pelo fruto desse projeto que vai gerar vocações católicas, espaço católico para formar e vivência católica. Não tem outra solução, tá? O Alex colocou, na doutrina tradicional católica tem importância do patriarcado na família também? O que vocês acham disso? Lógico, né? O patriarcado que ele fala é a função do pai dentro de casa como o chefe máximo, né? Lógico, a doutrina tradicional eleva isso ao que a igreja sempre colocou. Então, dentro de uma casa, o pai ele é o chefe máximo. O senhor Alex, como estava falando para a gente dessa questão de comunidade, por isso que a estrutura de comunidade, muitas vezes, ela não se sustenta. Porque não existe dentro do ambiente de casa uma figura acima do pai. Esse é o máximo do que o senhor Antônio está falando, das realidades temporais. E aí tem a realidade sobrenatural, que é a do padre, do religioso, que ele, sim, está acima do pai nas questões espirituais, nas falas espirituais. Por isso que a gente fala, o Papa é infalível quando ele fala das questões espirituais. O Papa não é infalível quando ele leva o Lula para o Vaticano e faz uma entrevista com o Lula e nega o Bolsonaro. Ele é infalível e está falando que o PT é o certo. Não, pelo contrário. Ele não é infalível na política, ele não é infalível nas questões temporais. Por isso que o patriarcado é tão importante na tradição da igreja. Isso é importante a gente ir esclarecendo, né? O pessoal agradecer a participação do pessoal, a gente vai procurando entender isso, né? Que nem, por exemplo, uma outra confusão que as pessoas podem fazer também nessas tais comunidades, né, é o outro extremo. Por exemplo, bom, já que o sonho nosso é viver em comunidade,
e o patriarcado está acima de tudo, a minha família é acima de tudo. Sustento da minha casa, o que eu vou ganhar. Então, quer dizer, ó, eu faço parte da empresa, mas a empresa tem que entender que o mais importante é a minha família. Não, pessoal. O mais importante é o bem comum. O mais importante que a sua família é o sustento de todas as famílias. Mais importante do que a sua família é a harmonia para todas as famílias. Por isso que o pai tem esse dever sagrado e bonito. Ele tem que entender que na casa dele, ele é o chefe, é o cara que comanda tudo. E na estrutura social, ele harmoniza a sua casa com essa realidade. Às vezes uma realidade de pandemia, às vezes uma realidade de pobreza, às vezes uma realidade de riqueza, de bem-estar. Como que ele harmoniza? Gerando sempre o bem comum, aquilo que é benéfico a todos, né? Benéfico a todos, pessoal, não é todo mundo tomar vacina nem não tomar, não entrando nesse assunto, tá? Pelo amor de Deus. Isso aí é uma confusão que eu não... Deixa para os médicos, deixa para o pessoal que entende, né? Sim. A gente não vai entrar nesse assunto, tá? Bom, então, para a gente poder entender, para que uma ação seja católica, ela tem que ter um relacionamento claríssimo e acertado com as autoridades da igreja. Então, se vocês pegarem o texto aí que a gente mandou, ele fala de uma estreiteza de relacionamento com o bispo, com o papa, com todo mundo. O que eu queria dizer é que isso se nós não tivéssemos o Vaticano II e se nós tivéssemos fé católica. Como a gente não tem fé católica, e nós não vamos partir para o ecumenismo, e não vamos nos relacionar com os caras que estão se metendo em política, né, Ricardo? E se metendo e entregando as ovelhas aí para todas as religiões que aparecem, vendendo, né, a preço de banana aí os seus fiéis, nós não vamos nos envolver nesse assunto. O que nós vamos falar? Nós tivemos uma graça, o Instituto está sob a tutela da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é guardiã na nossa experiência aqui de uma fé que vem diante do concílio, certo? Se tiverem outras experiências, o pessoal tiver... O Otávio ele perguntou uma coisa que eu acho que o senhor Antônio já está respondendo, que é, vista a atual situação da igreja, e que na ação católica os corpos intermediários devem ser submissos ao poder eclesiástico, qual autoridade devemos ser obedientes? Sim, é muito bacana você dizer. O que eu estou propondo, então? Como o Instituto está à frente desse projeto, ele já é uma estrutura, ele não é uma pessoa, e ele já está submetido à fé de sempre, através da Fraternidade Sacerdotal dos padres que nos visitam e que nos assumiram para orientar, todo o projeto já está vinculado à autoridade da igreja hoje, que é a católica. Por exemplo, o bispo da Fraternidade, né, que veio aqui esses tempos, Dom Felê, né, tal, está ciente desse trabalho, né, de tudo que nós estamos fazendo. Então, nós estamos vinculados, fica tranquilo. Não é isso que as pessoas têm que entender. Não é para cada um sair na sua paróquia, na sua diocese, fazendo isso. Por quê? Porque neste momento não é favorável. Cada padre fala uma coisa, reza de um jeito, faz de um jeito, e nós queremos o jeito de sempre. Aquele único jeito que a igreja fez. Então, se o pessoal não ficar claro, eu vou respondendo de novo, né? E para a pessoa entender, este projeto, toda essa realidade que ele coloca, que é bem intrincada no texto, para quem estudou, ela já está submetida à igreja. Antes de começar esse projeto, há mais de um ano, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com o padre e dizer, posso fomentar esta ideia? O senhor acha que ela é viável, que ela é plausível, que ela é necessária nesse momento? O padre falou, sim, ela tem uma lucidez e tem uma necessidade, o senhor pode dar andamento. O Rodrigo Peroli falou, como diz no texto da Ação Católica, cidade católica, objetivo do bem comum, busca uma sociedade católica cristã. Sim, aí uma outra característica que é muito importante, né? Perdão, aqui esses dois.
esses dois. O que eu resumi ali, que está aqui, para mim não perder aí o fio da meada. Ó, então, aqui, ó. Uma outra coisa que é muito importante a gente entender, né, é que a ação, essa realidade da ação católica, ela é uma realidade. Essas organizações que criaremos, essas associações, elas são confessionais, são católicas. Elas não têm objetivo de se unirem e se relacionarem com realidades temporais acatólicas. E nem com outras realidades católicas ecumênicas. A gente vai caminhar um pouco nessa solidão que estamos vivendo, né? Por quê? Porque se nós começarmos a buscar parceria com as pessoas que não têm a mesma afinidade que a gente de fé, a gente começa a negociar e se submeter à realidade deles. Se nós ficarmos firmes no nosso propósito, a gente está defendendo uma realidade da Igreja, de Cristo. As outras realidades que estão aí são das pessoas. O Vaticano II não é da Igreja de Cristo. O Vaticano II é um ataque da maçonaria, da Igreja Evangélica, de outras estruturas à Igreja. E nós não queremos conversar com eles e negociar com eles. Mas nós queremos acolhê-los, sim, se eles quiserem vivenciar e se aproximar dessa fé católica. O que a gente precisa entender, pessoal, é isso, de princípio. Um católico, ele tem o perfil de Cristo. Cristo não dá, Cristo era exigente com quem queria destruir ele. E ele não tinha medo e confrontava. E ele era completamente misericordioso com aqueles que queriam sair do mal que estavam. Tem que ter uma distinção, senão a gente não consegue fazer uma coisa. A gente não tem que ficar conversando, sendo legal com quem quer destruir a Igreja Católica. Mas a gente tem que entender que só somos católicos, podemos usar esse nome, esse estandarte, essa bandeira, se nós formos como Cristo, que acolheu, e curou e salvou todos aqueles que queriam retomar a sua vida, retomar o seu caminho. Então, esse é o sentido da nossa vida, do nosso trabalho, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Então, aqui, ó, o quarto princípio que a gente está falando aqui, né? O primeiro era o dogma da graça. O segundo é que o homem é um ser social. O terceiro é das obras espirituais e temporais, para o pessoal entender, né? O quarto princípio que nós vamos falar aqui é sobre a ação católica deve estar submissa à autoridade eclesiástica. Isso é muito importante. O que eu quero dizer? Que tudo o que o Instituto faz, para vocês terem uma ideia mais clara, nós chegamos com o nosso material e submetemos ele a um exame dos padres para ver se ele, de fato, se ele precisa de correção teológica, filosófica, correção de postura, de conteúdo. Nós pegamos aquilo que nos sustenta, né, Ricardo? Que é o nosso material que nós escrevemos, e abrimos mão de defender o material. Pelo contrário, a gente expôs esse material a um exame desses padres, porque entendemos que nesses padres que estão aqui, que são poucos, há uma probidade de vida e uma retidão de doutrina, que é uma exigência da fé católica. Uma doutrina reta. Você não pode se envolver com coisa que a doutrina não é reta. Né? Então, deu para entender isso? Não sei se você vai vendo aí se tem alguma pergunta, alguma coisa. Então, o Otávio Paiva, que estava conversando com a gente ali na questão da submissão, fala que o Concílio Vaticano II é a tentativa dos inimigos de Cristo de destruir a Santa Igreja de dentro para fora, pois de fora para dentro viram que era impossível.
Teve uma percepção perfeita. Aí a Natália Ariel, ele falou que elas estamos juntos com o Padre Paulo, Padre Vander e o próprio Tigo com relação a esse assunto. Ela fala, na minha cidade, as regiões estavam muito animadas com as associações, mas não temos a mesma visão a respeito do Concílio Vaticano II. Sim, a gente aquilo que eu falei, lá em casa, minha esposa escuta direto o Padre Paulo. Eu falo para a senhora, ele tem ajudado muita gente a progredir na fé. Concorda? O pessoal da renovação carismática, o pessoal das novas comunidades, eu desconheço gente melhor, de mais boa índole, de mais boa vontade, de mais amor a Deus. Eu convivi nesse meio, né? Conheço esse pessoal, é do bem. Qual que é o problema? O problema é que nós só poderemos ter fé católica se nós voltarmos a ser católicos. Não adianta. O Padre Paulo não fundou a Igreja Católica, nem nenhum outro padre. Estes padres que nós estamos nos aventurando a seguir, embora nos cause algum prejuízo, né? Aqueles padres que preservaram a fé católica que a igreja sempre teve, os sacramentos que a igreja tem que ter, essa doutrina que nós estamos conversando aqui atrás. Né? Então, a gente tem que ter paciência, pessoal. Existe o dogma da graça. Nós tivemos uma graça muito grande, você concorda, cara? Eu falei já para o pessoal que eu comecei a minha vida na teologia da libertação. Passei 10 anos na teologia da libertação, 17 anos. Depois fui para a renovação carismática. Da renovação carismática eu fui para as novas comunidades, fundei uma comunidade. Em 2017, em 2010 eu percebi que as coisas não estavam certas. 2015 para 2016 eu já não aceitei mais vocações da comunidade. Um ano que ia vir mais gente. Por quê? Porque eu entendi que não casava com a doutrina da igreja. Depois, a gente passou a gente começou a se voltar para uma fé mais tradicional, passamos 2017, 2018, 2019. Em 2020, nós fomos encontrados pela fraternidade ou encontramos a fraternidade. Foi uma realidade da graça. Nós, até lá, nós vivemos o melhor possível do que a gente sabia. Então, Deus vai ter que operar nas coisas, não tem jeito. Entendeu? Por isso que eu estou falando que nós estamos nos organizarmos. Por quê? Porque nós não vamos negociarmos para nos organizarmos, falar assim, não, mas olha, o Vaticano tem coisa boa. Sim, o pessoal também naturalista também tem ideias ótimas aí para a preservação do meio ambiente, para a educação, né, para desenvolvimento de virtudes naturais. Tem educações, tem um naturalismo na educação aí que está em moda, está todo mundo querendo fazer, mas nós não estamos preocupados com isso, porque isso daí não vai reconquistar o espaço da fé católica e da Igreja Católica nas almas. Entendo que os padres, que na sua grande maioria são do bem, você concorda? Precisam, neste momento, de entender que existem cristãos que querem as coisas corretas, como elas sempre foram. Que não querem inventar uma coisa nova. Que não querem modificar. É muito interessante que... A Natália continua fazendo vários comentários. O que acontece? Ela está falando da questão do Padre Paulo, da questão da validade ou não da missa, está falando, debatendo a questão do Instituto ser cismático. Não procede, né? Porque como que a gente pode ser cismático e estar unido à fé de sempre da igreja? Isso seria uma coisa, uma interpretação muito infeliz. Porque o que eu quero dizer? Que quem pode responder todas essas questões é quem esteve no Vaticano II e viu o que foi feito. Leia
os livros dessas pessoas. Se você pegar e se informar com as pessoas que estão na realidade do modernismo, eles fazem, como eu falei, prestam um bom serviço para a fé, mas é limitado. Por que é limitado? Porque não esclarece tudo. Né? Lembra que eu falei aqui no começo da formação que a gente tem que tomar cuidado com realidades que aparentemente são boas, mas que elas colocam em risco. Eu acho que assim, só para esclarecer um pouco a Natália, eu acho que a senhora está talvez confundindo um pouco as coisas. Né? Nós temos um material de educação, nós temos esse projeto de associação que está sendo desenvolvido agora e nós seguimos a doutrina da igreja de sempre. Nós não ficamos falando em live se a missa nova é válida ou não costumamos entrar nesse assunto, né? Até porque esse é um assunto eclesiástico. Nós não ficamos falando na live a questão de cisma, não tem como nós sermos cismáticos, até porque para que seja cismático tem que ter uma excomunhão, alguma coisa nesse sentido, que o Instituto não tem. Então, assim, o que nós fazemos é, dentro da nossa função, que é a educação, afirmar que nós vamos seguir os princípios para a educação e para a formação das associações dentro da igreja de sempre. O que o padre Paulo faz como padre, o padre Lodi, que a senhora citou, e esse padre Wander, que eu não conheço, aí já é algo muito distante do que a gente pode opinar aqui dentro da live, né? Até a questão do tio que a senhora está falando, das lives que eles fizeram, né? Que ele fez com o penitente, né? Eu acho que chama um rapaz que ele fez na live, é algo que aí já vai para o âmbito eclesiástico. Se fugir muito do assunto que esse âmbito eclesiástico, acaba que a gente não consegue desenvolver esse assunto das associações. Né? Sim, o que nós estamos querendo fazer, e é muito importante as pessoas entenderem, é que para nós, as associações, elas têm aqueles princípios que nós colocamos, aqueles 5 princípios no começo. Nós queremos defender um ambiente de fé católica sempre. Por quê? Porque hoje ninguém precisa se esforçar para ver que não deu certo essas iniciativas ecumênicas. Elas não deram certo. Ninguém consegue sustentar uma realidade, que nem, por exemplo, você pega tudo que está em torno dessas realidades sucumbe em algum momento. Entendeu? Por quê? Porque elas são realidades que se opõem à Igreja de Cristo de sempre. Mas precisa ler alguns livros de pessoas que estiveram no concílio. Sim, o pessoal está debatendo a Cristina, concordo plenamente com a visão do Instituto, parabéns pela coragem de verdade. O Otávio respondeu a senhora Natália, como rebater algo que não foi visto? A senhora Natália está falando que o padre Paulo nunca foi rebatido, nem o Tiba. E isso é uma coisa que assim, não nos compete, mas o padre Paulo já foi rebatido por vários livros, vários outros padres, o Tiba naquela live mesmo também, mas é um assunto que não compete à ideia da instituição, da associação. Nós trabalhamos em parceria com o Tiba. Sim. Se nós tentamos até nos aproximarmos do padre Paulo para que disponibilizasse esse material para uma possível escola que ele estaria até. Por quê? Porque o que está na essência do nosso material não é a realidade pós-conciliar, é a realidade do que é da igreja de sempre, que não se opõe a nada. O que a gente tem que entender é que, se nós não formos honestos e claros, a gente começa a angariar pessoas e caminhar, e depois as pessoas vão se sentir enganadas. Então eu estou tentando ser o mais claro possível. O colocou o que os senhores acham do livro do professor Roberto de Mateus, Concílio Vaticano II, a História de um Escrito. É um ótimo livro. A gente tem ele aqui, eu acho que ele não está aqui agora, mas o pessoal já leu bastante, é um ótimo livro. O professor de Mateus é um bom intelectual. É um dos livros, por exemplo, que rebate claramente as propostas da senhora Natália. Então, sim, é um outro assunto, é uma outra coisa. Eu queria deixar o grupo, diferente do grupo dos pais, esse grupo de associações, eu queria deixar o pessoal à vontade para ir conversando. O que não pode ter desrespeito e imposição de ideia. Quer dizer, a pessoa tem que ter a liberdade de caminhar. Poxa, eu caminhei nessa realidade de fé ecumênica, a minha vida, ninguém nunca me desrespeitou, né? Então,
penso que fui muito ajudado pelas pessoas. Penso que a gente precisa se ajudar, tá, pessoal? E penso que aí a pessoa tem que ir tendo paciência. Eu sempre pedi o seguinte à Nossa Senhora, que ela conduzisse os meus caminhos. Por quê? Porque eu não consigo saber a verdade. Que nem eu não tenho recursos para julgar, que nem você falou, por exemplo, nós não podemos entrar em assuntos eclesiásticos, né? A gente mal consegue conversar sobre educação. O que nós estamos falando de estrutura de corpo intermediário é o que a gente entende como necessidade essencial para hoje, para a nossa situação. E a senhora Natália, se quiser entrar em contato com a gente, para a gente poder conversar e sobre esse assunto ou outros, a gente está à disposição. A senhora também tem a palavra no chat aí da live, a gente não excluiu nenhum comentário nem nada. Então, fique sempre aí à disposição de vocês. O que é importante a gente entender é isso, ó, que o que não cabe neste momento para a gente é a gente não ter um vínculo oficial, porque os princípios aqui não permitem, e nós temos um vínculo oficial, entendeu? O que a gente, que nem a gente teve uma graça muito grande, né? Por exemplo, e este vínculo ele foi praticamente mudado por Nossa Senhora, né? Nós estávamos aí meio que clamando por essa realidade e fomos socorridos, né? Então é importante a gente entender isso, que quem vai nos sustentar no caminho é outra graça, não tem jeito, né? Também não, tem, né, uma realidade, né, que a gente precisa entender, né, dentro desse princípio estamos falando aqui do quarto princípio, né, Ricardo? Que agora eu queria falar um pouco sobre, aliás, o quinto princípio, que então, a ação católica ela deve ser confessional, nós já falamos isso, né, ela tem que ser católica, ela não é proibido você se relacionar com outras entidades em momentos excepcionais. Mas não vamos falar disso porque nós não temos esse problema ainda. Depois a gente estuda isso com mais precisão, né? Não é proibido você conversar nem com católicos, nem com outras pessoas. Mas não é lucrativo. Isso fica bem claro. A gente corre riscos e sérios, né? Então, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, Ricardo, é o seguinte, ó, que para que a gente possa criar essas estruturas que nos são necessárias, a gente, essas situações que nos são necessárias, né, eu queria pegar aqui uma fase, né, muito importante, ó. A ação católica, ela é uma ação eminentemente sobrenatural, que tem que estar submetida à igreja. Se a gente não tiver submetido à igreja, a gente está criando uma realidade espiritual paralela. E isso é muito prejudicial, né? E da mesma maneira que as pessoas, no material, nós colocamos, pedimos ajuda para as pessoas, para que ele fosse católico, e muita gente ajudou, nós queremos também abrir esse espaço para que as pessoas entendam que nós queremos ser católicos, unidos à Igreja Católica. Tá? Aqui você colocou uma questão interessante ali no chat, que eu acho que resolve toda essa situação. Ela perguntou se a associação ela está atrelada à escolha dessa questão de missa nova ou não. Não está. O que acontece? Nós, o Instituto, nas lives, o Sr. Antônio, ele dá o testemunho do que a gente vive. A gente fala para vocês o que a gente vive. Agora, o Instituto, em momento nenhum, interfere na vivência de vocês dentro de casa. A missa que vocês vão, a visão que vocês têm do concílio, como vocês elevam a Igreja Católica, mas a gente vem aqui na live mostrar o que a gente acredita, o que a gente vive, a nossa experiência, a convivência que nós temos com a tradição, com os padres da tradição. Nós também, no material didático, nós não colocamos no material didático se o concílio é bom ou não, se a missa nova é verdadeira ou não, mas nós seguimos a tradição de sempre. Nós vamos seguir os ensinamentos, os documentos papais de sempre, os ensinamentos da igreja de sempre. Uma boa pergunta. Não está atrelado
a realidade de associação não está atrelada a que lugar que a pessoa participa, Sim. nem que missa que ela vai, nem que padre que ela confessa, nem o que está atrelado é que nós temos como objetivo, isso a pessoa precisa entender, a reconquistar a fé que a igreja sempre teve com os seus sacramentos em algum momento. Qual momento? O momento que a graça nos concedeu. Nem a fraternidade sai brigando com ninguém, ninguém sai. O que a gente faz? A gente está à disposição, a gente está trabalhando para que este tesouro, que foi conquistado com 2.000 anos de derramamento de sangue, não se transforme numa coisa que mistura tudo. O Cristiano perguntou sobre a associação. Tem como fazer associação com famílias de outras cidades? Sim, eu acho que nós vamos conseguir tramitar isso com calma. Tem uma moça, só que é interessante, no Instituto, Natasha, ela chama. Ela tem uma associação que tem gente do Brasil inteiro. E ela comprou material em conjunto. Ela tem umas 50, 80 pessoas na associação dela. E a gente que manda o material para os lugares, né? Todo mundo. Só que ela reuniu todo o grupo e ela me faz um pedido único. E aí caracterizou a gente, colocou ela na associação. Na hora que a gente foi ver os envios, tinha gente de Goiás, de Minas, do Rio Grande do Sul. Era uma coisa chique. Bom, São Pio X fala aqui, Ricardo, uma coisa interessante, ó. Não se edificará a sociedade se a igreja não deitar as bases e não dirigir os trabalhos. O que nós estamos querendo partilhar com o pessoal não é que este trabalho ele já tem uma direção da Igreja Católica nos moldes que nós colocamos. Se a pessoa não aceita e quiser buscar uma outra direção, nós não vamos nos opor. Ah, não, eu quero fazer aqui na cidade e tal. O máximo que a pessoa vai escutar é que você está se misturando com o pessoal cismático. Por quê? Porque é que nem a esquerda. Eles não falam que o Bolsonaro é homicida, é contra a democracia, e o único cara que preza a democracia é ele. Mesma coisa, a gente preza a fé católica. As pessoas que não estão preocupadas com a fé católica, que acham que não tem problema ela ser destruída, o sacramento ser destruído, eles soltam a boca na gente. Mas com razão, às vezes, né? Porque às vezes a gente fala de maneira equivocada, inapropriada. A Pauca falou, Deus abençoe o trabalho de vocês. O Alex Gonzaga falou, viva São Pio X. O Rodrigo falou da questão das associações terem a finalidade do corpo jurídico, né, para termos representatividade perante as estruturas naturais e com os fins sobrenaturais. Assim, é uma questão estrutural, como o senhor Antônio colocou no começo. Nós estamos à frente desse projeto do Instituto, com a Associação São Pio X, para fazer e organizar as outras associações. Esse projeto, segundo a doutrina da igreja, ele precisa estar submetido à igreja, quem está lá em cima. Então, assim, no que o projeto está submetido à igreja, ao aval dos padres? Os padres falaram para a gente, olha, isso aqui é o caminho para seguir, esse é desse jeito, esse funciona desse jeito. Então, assim, agora, o que você faz na sua estrutura, na sua associação particularmente, aí é uma coisa que você vai também guiando, que a gente fala, é o nosso projeto, e esse projeto que a gente está fazendo, ele é submetido à Fraternidade Sacerdotal São Pio X enquanto corpo da igreja, porque é isso que o projeto pede, a doutrina pede, tem que estar submetido. Nós não vamos submeter ao padre paroquiano, nós não vamos submeter a bispo diocesano, porque a gente sabe que, infelizmente, a doutrina já foi pervertida há muito tempo. Então, nós submetemos a mesma igreja, fraternidades que não tem nada de cismático, de nada disso, eles submetem ao bispo, da mesma forma que a estrutura pede, entendeu? Então, a Elisandra mesmo coloca, em conversa com o ECD e também com o senhor Antônio, nunca sentimos da parte dele nenhuma imposição. Se o próprio Deus nos dá livre-arbítrio, penso que estão querendo estar sempre no caminho. Então, eu agradeço a paciência do pessoal, né? A caridade também de falar, de estar colocando as suas experiências, as suas ideias, porque penso que a caridade, ela exige que a gente se relacione, se expresse, né? Então, penso que nós... O que nós temos que entender, pessoal? Que todo esse pessoal bom, que eu falei para vocês que eu conheço, eles podem ser beneficiados e todo o trabalho pode dar frutos
e muitos frutos que permaneçam, se nós tivermos a graça de retomarmos a fé de sempre da igreja, que está sendo usurpada por aqueles que estão, são as nossas autoridades, que estão lá em cima. Né? Mas eu não posso resolver isso, mas eu posso resolver o problema das associações. O que as associações podem fazer? Né? Eu acho que é isso, né? Uma hora que aí, e a senhora Natália colocou também que gosta muito do Instituto, mas que a gente não entendeu o que ela está querendo dizer. Se a senhora quiser entrar em contato com a gente, a gente pode conversar, melhor, tal. A gente fica muito grato. A gente vai conversando, tá bom? Aí um monte de gente falou que sou muito grato por ter encontrado você, desejo custo de santidade pelo Instituto, estou muito feliz em poder aplicar o material do CD, tem mudado a minha família, os elogios, a gente fica sempre muito agradecido. Às vezes a gente fica até sem graça de ler os comentários e tal, porque a gente não é digno de tudo isso, né? É verdade, né? A gente vai ter que parar, pessoal. Falta um pedaço aqui só. A Valquíria perguntou um negocinho, salve, Maria, seria bom vocês irem com o material do Homeschool na Liga Cristo Rei agora em novembro no Rio. É bem provável que a gente vá, só se acontecer alguma coisa para a gente não ir, mas o que tudo indica, nós vamos na Liga com o material do Instituto. E se a senhora for também, a gente se encontra lá. Né? Então, a gente vai concluir os trabalhos de hoje. Vamos com paciência. Queria agradecer a participação. Queria agradecer aqueles que nos ajudam. O Sr. Cláudio sempre nos ajudando. Muito obrigado, Sr. Deus abençoe o senhor e a família, o Enio, o pessoal que está sempre aí nos ajudando. Então, e outros que a gente não cita. O Sr. Cláudio é impressionante. A gente faz a live aqui, ele comanda o chat. Então, a gente... ele foi um achado da graça de Deus, né? Porque é uma pessoa muito, muito dedicada e muito simples, né? Muito humilde, que a gente fica muito grato. Sim. Então, nós vamos, se Deus quiser, fazer... o Sr. Cláudio, ele pediu para que se a nossa reunião não passasse de 50, 60 pessoas, pudesse ser feita no Meet, né? Isso. Nós vamos ver se a gente faz a próxima no Meet, até a gente ter a plataforma, Sr. Cláudio, tá? E aí o pessoal pode se expressar, embora eu acho mais fácil no escrito, né? E a gente poderia abrir aqui, mas a gente vai avaliar junto com o Sr. Cláudio e outras pessoas que nos ajudam aí, né? Agradecer ao seu Alex também, que mandou muitas mensagens. O seu Enio, que participou bastante. Eu acho que é isso. Sim. Muito obrigado. Então, que Deus nos abençoe, nos sustente aí nos bons propósitos e nos livre das tentações pelas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.